Paz e bem, estamos aqui hoje com o nosso bate-papo católico, né? Continuando a história da igreja, vou falar sobre intercessão dos santos, né? E para esclarecer isso, eu vou pedir, né, citar aqui o Frei Boaventura Kloppenburg, né, que ele é um renomado teólogo brasileiro que fez a obra O Espiritismo no Brasil, Orientação para Católicos. Então ele cita o seguinte: várias vezes nos objetam, né, nós os católicos, que nós evocamos os mortos quando rezamos aos santos. Mas isso não é verdade. Não evocamos, mas sim invocamos os santos. Então dirão os espertos: evocar e invocar são palavras sinônimas. Etimologicamente, pode ser, mas realmente os conceitos são bem diferentes. Quando o espírita evoca um espírito, ele quer que o espírito desça, baixe e se comunique perceptivelmente com a gente. O católico, quando invoca um santo, ele quer que o santo que está diante do trono de Deus não desça à terra, mas que interceda a ele perante Deus. Então não há na devoção católica aos santos nem vestígio de nenhuma mentalidade espírita, né? Portanto, invocar não é a mesma coisa que evocar. A invocação dos santos nada é, né, mais do que pedir a intercessão deles. E essa é a prática católica. Agora, evocar os mortos é a prática espírita, que é inteiramente condenável pela doutrina católica. Quando o espírita ele faz evocação dos mortos, né, a necromancia, que é a base da crença espírita, eles acham que os falecidos podem perambular pelo mundo, atendendo completamente nossas exigências, né? Exigindo conselhos, fazendo psicografia, psicofania, evidências, entre outras firulas que eles têm lá, né? Então dá a sensação que o homem tem o poder de trazer os espíritos à terra. Ora, isso quer dizer domesticar os espíritos divinos. Então o cara se acha Deus. Somente Deus pode fazer os espíritos virem à terra, como é o caso do arcanjo Gabriel, que vem comunicar a Virgem Maria, ou Elias e Moisés, que aparecem, né, com Jesus lá no Monte Tabor. Aquilo é intervenção divina. É aquilo que acontece na realidade católica, né? Agora, né, o espírito evoca os mortos, querendo retirar deles verdades além túmulo, né, fazendo adivinhação. Ora, o que o espírita quer saber? Como é que é do outro lado? Ora, o católico não precisa fazer sessão espírita para saber como é que é o outro lado. Todo bom católico sabe como é o outro lado. É só perguntar a qualquer padre ou uma catequista. Ele vai te dizer como é que é o céu, né? E os espíritas fazem exatamente como Saul, né, quando recorreu lá a pitonisa, necromante lá, para saber o futuro. Entendeu? E o católico, como é que ele faz? Ele quer saber o futuro? Não, o bom católico ele fala: o nosso futuro a Deus pertence. A gente não tem essa preocupação com o que vai vir amanhã. Tanto é que a gente reza do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Então nós vivemos o hoje, a gente não, o futuro que se dane, né? Então essa é a diferença entre a necromancia praticada entre os espíritas e a intercessão dos santos, que a igreja condena, né? Toda a prática de magia e feitiçaria, isso está no Catecismo da Igreja Católica, é só ler no número 2117, que isso está mais do que explicado. E até porque, né, o próprio espiritismo quer destruir o catolicismo. O próprio Leon Denis, né, que é um nome exponente do espiritismo, ele fala isso, né, no seu livro Depois da Morte. Chegará a ocasião em que o catolicismo, seus dogmas e suas práticas serão vagas reminiscências quase apagadas da memória dos homens, como são para nós o paganismo romano e dos escandinavos. Então o espiritismo ele quer acabar com o cristianismo através do catolicismo, começando pelo catolicismo. O espiritismo desconsidera todos os outros, né, como alguma coisa que ele tenha que se importar, né, as outras denominações que se dizem cristãs, né? Sobre a intercessão dos santos, né, ela existe desde o começo da igreja primitiva, como diz, né, o famoso, né, historiador, né, protestante John Norman Davidson Kelly. Ele é um dos maiores historiadores protestantes, ele reconhece isso. Ele fala, né, no livro dele que um fenômeno de grande significação no período patrístico
foi o surgimento gradual do desenvolvimento da veneração dos santos, mais particularmente da bem-aventurada Virgem Maria. Logo após os cultos dos mártires, os heróis da fé, que os primeiros cristãos afirmavam já estar na presença de Deus, e gloriosos em sua visão. Aí, em primeiro lugar, se tomou forma na preservação das relíquias, depois da celebração anual do seu nascimento. A partir daí foi um pequeno passo, pois já, segundo a crença católica, eles já participavam com Cristo da glória celeste, para que se buscasse nas suas orações, já no terceiro século, se acumulam evidências da presença, da crença no poder da intercessão dos santos. Isso é evidente na história católica. Santo Inácio de Antioquia, já no ano 68, ele já fala: meu espírito que se sacrifica por vós, não somente agora, mas quando chegar a Deus. São Clemente, que é considerado por Eusébio de Cesareia um incomparável mestre de filosofia, e para São Jerônimo foi o mais erudito dos padres da igreja, fala: deste modo, ele, o verdadeiro cristão, sempre puro para oração, ele também reza na sociedade dos anjos, como sendo já da classe dos anjos, e ele nunca está fora da sagrada proteção deles. E pensou que resolva sozinho, mas ele tem o coro dos santos permanecendo com ele em oração. São Clemente fala isso. Jesus também, no Monte das Oliveiras, teve um anjo que foi lá confortar ele, um anjo que intercedeu a oração dele até a Deus, como fala Apocalipse. Um anjo intercede por todas as orações diante de Deus. São Cirilo de Jerusalém, no ano 350. Durante a oração eucarística, nos lembramos também daqueles que adormecem antes de nós, primeiros patriarcas, os profetas, os apóstolos e mártires, para que Deus, por meio de suas orações e súplicas, se digne a receber as nossas. É igualzinho que tem na missa, gente. E se você for ler lá nos grafites do que pensavam os primeiros cristãos nas catacumbas, entre todas as outras inscrições você vai ler lá: Paulo e Pedro, intercede por Vítor. Você também vai ver todas as imagens, os desenhos que tem lá nas catacumbas. Eu recomendo, aquilo é do primeiro século, o tempo dos apóstolos, que estavam lá. E, para finalizar, vou terminar com o pensamento do Anderson, David Anderson, que ele é ex-presbiteriano e hoje é catequista, escritor e palestrante. Ele fala assim: a antiga doutrina cristã da igreja também faz sentido da veneração dos santos e mártires. Eu aprendi que a doutrina católica sobre os santos é apenas um desenvolvimento desta doutrina bíblica do corpo de Cristo. Os católicos não adoram os santos, eles veneram Cristo em seus membros. Ao invocarmos sua intercessão, os católicos apenas confessam que Cristo está presente e operante em toda a sua igreja e no céu. Os protestantes frequentemente objetam que a veneração dos santos católicos diminui o ministério de Cristo, mas é o contrário. Eu entendi que são os protestantes que limitam o alcance da obra salvadora de Cristo, negando as implicações para a doutrina da igreja. Então, eu quero que você fique com esse pensamento. A gente vai terminar agora. Paz e bem para todo mundo e até a próxima.